Direito Civil 2. Bom, hoje nós vamos falar a respeito das relações entre os codevedores solidários e o credor e as consequências do pagamento parcial e da remissão. Bom, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que de acordo com o artigo 277, o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele ainda obtida não aproveitam os outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Bom, nesse mesmo sentido, o que nós temos? Nós temos que o artigo 388, ele também, seguindo esse mesmo sentido, ele prescreve que a remissão concedida a um dos codevedores, ela vai extinguir a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já ele não pode cobrar o débito sem dedução da parte remetida. Gente, desculpa, o caminhão passou aqui em frente, não tem como, né? Tem hora que não tem jeito. Bom, mas o que nós temos que entender? Que o pagamento parcial, naturalmente, ele vai reduzir o crédito, tá? Então, o que nós temos? Nós temos que entender que o credor, ele só pode cobrar do que pagou, ou dos outros devedores, o saldo remanescente, tá ok? Então, essa redução da prestação, ela vai afetar a relação jurídica externa entre credor e devedor. Então, o dispositivo que nós estamos falando, né, o artigo 277 e o 388, o que ele pretende fazer? Ele pretende obstar um enriquecimento indevido do credor, né, que ocorreria se ainda não lhe fosse permitido cobrar a dívida inteira. Então, o que a gente tem que entender? Que existe mudança também na relação jurídica interna, claro, né? Não só nessa externa que nós colocamos, mas na interna também entre os vários devedores, visto que o solvens ele se liberou e continua responsável somente pela cota do eventual insolvente, tá? Então o que a gente tem que entender? Que a remissão ou o perdão pessoal dado pelo credor a um dos devedores solidários não extingue a solidariedade em relação aos codevedores, acarretando tão somente a redução da dívida em proporção ao valor remetido. Então, o que a gente tem que entender? Que dessa forma, o credor ele só estará legitimado a exigir dos demais devedores o seu crédito se fizer a dedução da parte daquele a quem ele beneficiou, tá? Ou seja, o que a gente tem que entender? Que os codevedores não contemplados pelo perdão só poderão ser demandados com o abatimento da cota relativa ao devedor relevado, não pela totalidade da dívida. Perfeito, gente? E aí, o que a gente tem que acrescentar? Que a razão desse critério adotado em nosso direito parte da ideia de que a remissão ela se baseia em condições pessoais, né? Então, isso não pode fazer com que os outros devedores aproveitem, a menos que tenha caráter objetivo da obrigação. Então, é diferente o efeito na solidariedade ativa. Por quê? Porque na solidariedade ativa, o perdão de um dos credores, ele exonera o devedor. Isso não ocorre aqui, ok? No que concerne, então, a essa questão da remissão, a gente tem que observar que o perdão obtido por um dos devedores solidários aproveita os outros, mas somente até a quantia relevada. Então, se um devedor é perdoado, a nada mais pode ser obrigado, tá? Ele perderia o benefício se o credor pudesse exigir do outro devedor a dívida toda, porque o solvens ele ficaria com regresso contra o favorecido
pela parte a este correspondente no total cobrado, tá? E a gente tem que entender que ainda que o artigo 288 também coloca que, no caso do rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Então, o que a gente tem que entender? Que na remissão também pode ser concedida por disposição de última vontade, bem como ser tacitamente outorgada pela entrega voluntária, né, do título da obrigação, quando por escrito particular a um dos devedores solidários. Isso aí nós vamos encontrar no artigo 386 do Código Civil. Bom, mas e quanto à questão da cláusula, da condição ou da obrigação adicional? A gente tem que entender o quê? Que o Código Civil ele estabelece, né, a ineficácia da estipulação adicional gravosa aos codevedores solidários que não participaram da avença. Então, o que a gente resolve? Ele resolve, na realidade, né? Ele resolve dessa maneira a dúvida sobre qual o resultado de tal deliberação relativamente aos demais devedores solidários, ainda que nela não foram partes, não foram ouvidas e nem lhe deram consentimento. Então, o que o artigo 278 do Código Civil menciona, né? Que qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes, tá? Essa ideia ela já foi esposada ou exposta no artigo 907 do Código Civil de 1916, né, no antigo Código. E ele diz o quê? Que ninguém pode ser obrigado a mais do que consentiu ou desejou. Então, nós podemos inferir igualmente, acerca do dispositivo transcrito, que não se comunicam os atos prejudiciais praticados pelo codevedor, mas apenas os favoráveis, né? Aquilo que é mais favorável e relevante, sim. Então, na análise tradicional da nossa solidariedade, né, do que nós estamos estudando, entram como elementos dessa unidade de prestação, primeiro, a pluralidade de laços e a representação mútua dos codevedores. Nas relações do credor com o devedor, segundo essa doutrina, presume-se que estes, uns aos outros, deram um mandato recíproco para se representar. Então, cada codevedor é representante de todos e de cada um nas referidas relações. Então, essa explicação ela vai se harmonizar com o caráter específico da dívida solidária, dívida única, pesando sobre muitas pessoas e conforma-se com a vontade das partes, tá? Expressa na convenção, ou seja, ela tem que ser expressa na convenção ou interpretada pelo legislador na solidariedade legal. Este poder de representação, ele não é ilimitado, tá? O que a gente tem que entender? Que os codevedores, eles se representam em todos os atos tendentes à extinção ou conservação da dívida, para melhoria de condições em face do credor e não mais, tá? Qual que é a consequência disso? Nenhum dos devedores está autorizado a estipular com o credor cláusula, condição ou obrigação adicional que agrave a obrigação e piore a posição dos representantes sem os consentimentos desses, tá? Então, o que a gente tem que entender? Que no nosso sistema, a gente verifica o quê? Que não há a acolhida dessa doutrina de representação mútua
até mesmo pela imprecisão e arbítrio que vai delinear a extensão do mandato presumido. Então, para justificação destes, né, como de todos os outros efeitos principais da solidariedade, não há necessidade de recurso extraordinário. Então, basta a estrutura do Instituto, mesma obrigação, pluralidade de laços, tantos com um objeto único quanto com os devedores. Então, estipular cláusula, condição, obrigação nova, agravando a posição dos outros devedores solidários por ato de um só, é celebrar a essência, ou seja, é alterar, ou acaba alterando aí a essência do vínculo, né? Fruto da vontade de todos, seja ela convencional, seja ela legalmente interpretada. Então, o ato do estipulante é seu e somente a si se obriga, ok? O que a gente tem que entender ainda? Que se, vamos imaginar, se um dos devedores ele estipula com o credor para a revelia dos demais, cláusula penal, taxa de juros mais elevada ou outra vantagem, claro que semelhante à estipulação será pessoal, restrita exclusivamente ao próprio estipulante, não podendo afetar a situação dos demais codevedores, que alheios à nova estipulação. Certo, gente? Então, o que a gente tem que relevar? Que para que um adiantamento contratual acordado entre um dos devedores e o credor obrigue solidariamente os devedores solidários, impõe-se o quê? Que nele hajam consentimento. Então, há necessidade do consentimento, tá? Existe, claro, exceções à regra de que o novo ônus só atinja quem anuiu, tá? Isso aí vai estar escrito no artigo 204, parágrafo 1º do atual Código, que ele vai proclamar que a interrupção da prescrição operada contra um dos codevedores estende-se aos demais, havendo assim comunicação dos efeitos ininterruptos, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho da renúncia da solidariedade, ok? Grande abraço para vocês e até a próxima aula.